Bom dia, pessoal. Hoje a nossa aula, eu creio que ela não é uma aula muito longa, de qualquer maneira, tá? A gente vai estudar o capítulo 7 de Apocalipse. É o capítulo que fala sobre os 144 mil. Então, lembrando do começo do livro, João está na ilha de Patmos, ele se encontra no Espírito diante de Jesus Cristo glorificado. Jesus envia através de João 7 cartas para 7 igrejas na Ásia Menor. Depois disso, João ele tem uma visão do trono de Deus e diante de Deus tem esses 24 anciões, essas 4 criaturas são 4 querubins e existe um livro na direita do trono de Deus e o único digno de abrir este livro é o leão da tribo de Judá, o cordeiro que foi imolado, Jesus Cristo. E quando Jesus começa a quebrar então cada um destes selos, nós vemos uma série de juízos de Deus acontecendo sobre a terra. Os 4 primeiros selos equivalem aos famosos 4 cavaleiros do Apocalipse, né? O primeiro é aquele cavaleiro vestido de branco, que vem então portando um arco, ele é um conquistador. O segundo cavaleiro é então a guerra, ele vem num cavalo vermelho para dominar com as guerras, com as matanças. O terceiro, num cavalo preto, representa a fome e a escassez. Ele segura uma balança. E o quarto, o cavaleiro pálido, amarelo, né? Ele representa então a morte, a mortandade, as epidemias, a morte de maneira geral, né? Que vem como decorrência das outras coisas. Quando o 5º selo é rompido, nós temos uma visão daqueles que morreram pela pregação do Evangelho, pela proclamação do Evangelho. Né? E eles estão clamando por justiça, pela vingança do seu sangue. E é dito que eles aguardem apenas mais um pouco, que logo vai ver a justa retribuição por eles. Então, o 6º selo é rompido. E no 6º selo nós vemos todos os elementos se abalando, o céu se enrolando como um pergaminho sendo enrolado, as estrelas caindo do céu, o sol escurecendo, a lua ficando vermelha, as ilhas fugindo e as pessoas do mundo pedindo para que os montes caiam sobre ela e as escondam, porque a ira do Cordeiro e de Deus vem sobre elas. E eles perguntam, quem é que pode resistir a essa ira? Quem é que vai subsistir a isso? E no capítulo 7 nós teremos a resposta para esse questionamento. Tá? Então, entre o 6º selo e o 7º selo nós temos um interlúdio, uma pausa. Isso vai acontecer também depois com as trombetas e também com os cálices. Também haverá um interlúdio, uma pausa entre o 6º e o 7º. Então vamos ver essa primeira interrupção, essa primeira pausa. Esse é o foco da nossa aula de hoje. Apocalipse capítulo 7. A gente vai ler do versículo 1 até o versículo 8. Assim diz o texto. Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. Ele gritou com voz bem forte aos 4 anjos, aqueles que tinham recebido poder para causar dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até marcarmos com um selo a testa dos servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram marcados com selo. Eram 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram marcados com selo 12 mil, da tribo de Ruben, 12 mil, da tribo de Gade, 12 mil, da tribo de Aser, 12 mil, da tribo de Naftali, 12 mil, da tribo de Manassés, 12 mil, da tribo de Simeão, 12 mil, da tribo de Levi, 12 mil, da tribo de Issacar, 12 mil, da tribo de Zebulon, 12 mil, da tribo de José, 12 mil, da tribo de Benjamim, foram marcados com o selo 12 mil. Ok, vamos lá. O que está acontecendo aqui? Então, temos essa pausa depois que o 6º selo é rompido. E o texto diz, depois disso. Tá? Essa expressão, depois disso, os futuristas, aquelas pessoas que interpretam o Apocalipse, olhando realmente como todos esses eventos, como coisas que acontecerão no futuro, eles apontam que esses são eventos subsequentes. Ou seja, tudo que está acontecendo aqui depois do 6º selo eles não vão falar como sendo
basicamente repetições dos mesmos eventos em outras perspectivas. E sim, de fato, eventos que estão acontecendo. Então eles vão dizer que as 7 trombetas que vêm depois não são as mesmas histórias recontadas, mas são eventos que vêm posteriormente. E depois também os 7 cálices. E tudo depois são eventos subsequentes. Eles apontam dizendo que essa seria a leitura mais natural do texto. Obviamente, outras linhas de interpretação, como os preteristas e idealistas, vão discordar deles neste ponto. Nós veremos um pouco mais disso em sequência. Quando fala que os anjos estão nos 4 cantos da terra, não é a ideia de que eles pensam que a terra teria realmente 4 cantos literais, mas pensa na bússola. Assim como a bússola tem marcado o norte, o sul, o leste e o oeste, essas são as ideias, as 4 direções da terra. Você encontraria então esses 4 anjos que foram colocados para trazer juízo de Deus sobre a terra. E é dito que eles seguram os 4 ventos. Lembre-se que isso tudo é linguagem simbólica. Os 4 ventos representam então os juízos de Deus que vêm sobre toda a terra. As 4 direções da terra, os 4 ventos da terra, esses 4 anjos. Ou seja, todas as direções da terra estariam debaixo do juízo de Deus. Mas é dito para eles, segura um pouco. Segura um pouco. Por quê? Não é para vocês danificarem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que sejam marcadas com selo na testa os servos do nosso Deus. Isso é bem significativo, bem importante. Então, aqui nós aprendemos que os juízos de Deus, eles são destinados a quem? Aos ímpios, aos descrentes. Eles são o alvo do juízo. O que nós vamos ver aqui é que os cristãos, eles são alvos da perseguição desses ímpios. Mas esses juízos que estão sendo trazidos sobre a terra, eles não são para os cristãos, mas sim para os ímpios. É a mesma ideia das pragas do Egito. Aquelas pragas que foram trazidas sobre o Egito, todas elas, os principais afetados não eram os israelitas, mas sim os egípcios. Eles eram o alvo daquelas pragas. E a mesma coisa acontece aqui, só que em uma escala global. O mundo todo sofre esse juízo. O mundo todo está debaixo desses efeitos. E daí eles recebem uma marca. Isso é bem importante. Nós vamos aprender posteriormente que os descrentes, eles também vão receber uma marca. Uma marca que também é sobre a testa ou sobre a mão esquerda. E essa vai ser a marca da besta. Eles também vão receber uma marca. Mas nós já vemos antecipadamente que os cristãos, os fiéis de Deus, eles também recebem uma marca. O que é essa marca? O que é essa identificação? Primeiro, vão ter 2 textos que vão ser bem relevantes para nós neste contexto. O primeiro texto, que é a referência do Antigo Testamento, que você deve ter em mente, é esse que eu acabei de mencionar, Deuteronômio capítulo 6, a partir do versículo 4. Essa é a oração Shema Israel, que os israelitas constantemente repetiam. Olha o que o texto diz, Deuteronômio 6, versículo 4. Escute Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje eu lhe ordeno estarão no seu coração e você as inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como um sinal na sua mão e elas lhe serão por frontal entre os olhos. Você as escreverá nos umbrais da sua casa e nas suas portas. Então veja, os israelitas, qual era a principal lição que eles tinham? O Senhor, o nosso Deus, o Senhor, Ele é um só. E você deve amar o Senhor, seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força. E essa palavra, essa lição e toda a lei de Deus, você vai falar dela pelo caminho e deitado na cama, vai ensinar os seus filhos, você vai usá-la como um sinal na sua mão e na sua testa. A palavra de Deus vai marcar a sua vida. Você vai ser marcado pela palavra de Deus. Essa é a marca. E essa ideia é a ideia que está sendo trazida aqui por João. Deus está marcando os seus servos com um sinal na testa. É o mesmo símbolo sendo utilizado. Fora isso,
nós aprendemos também no Novo Testamento que existe uma marca que é colocada por Deus sobre os cristãos que os marca para a salvação. Qual é essa marca? Qual é este selo, especificamente? A mesma palavra utilizada aqui. É o Espírito Santo. Paulo nos escreve sobre isso. Ele diz lá em Efésios capítulo 1, versículo 13. Nele, Jesus Cristo, também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então nós que cremos em Jesus, no momento que nós cremos em Jesus, que nós confiamos a nossa vida e a nossa salvação em Jesus Cristo, a Bíblia nos afirma que neste instante Deus coloca o seu Espírito Santo em nós como um selo, uma marca que garante a nossa salvação. Nós vemos essa mesma linguagem sendo utilizada agora aqui em Apocalipse. Tá? E daí, obviamente, vai haver disputas sobre o que isso quer dizer. Tá? Algumas pessoas vão entender que literalmente Deus marcou os cristãos com uma marca. Mas considerando a maneira como Apocalipse tem trazido esses textos e até o histórico bíblico disso, é claro dizer que esse selo, ele é uma figura de linguagem. Ele não é literal. Tá? Opa. Obrigado, Matheus. Oi? Ok. Então, fica claro de ver que esse selo ele não é um selo literal. Tá? E daí já fica a pergunta para posteriormente, quando nós chegarmos lá. A marca da besta também é literal? Já fica o questionamento avançado. Tá? Enfim, quem são os 144 mil? Então, os futuristas, pré-tribulacionistas, ou seja, aquelas pessoas que interpretam que os eventos de Apocalipse são eventos do futuro, mas acreditam num período literal de 7 anos, de grande perseguição da igreja, de muitos martírios, mas acreditam que a igreja, antes do início desses 7 anos, ela é arrebatada, levada para os céus, eles acreditam que esses 144 mil são, literalmente ou não, pessoas de Israel, israelitas que se converterão a Jesus durante o período da grande tribulação. Essa é a crença deles, falam, é o que o texto diz, são 144 mil de Israel. E essa é a crença defendida por essa linha interpretativa. Só que outras linhas interpretativas, até mesmo futuristas, só que não pré-tribulacionistas, vão dizer que este grupo não é Israel. Tá? Que ele vai representar os cristãos. Daí, se é um grupo maior ou menor, vai existir outras discussões, mas vão apontar que são os cristãos. E por que eles vão apontar isso? Tá, primeiro, as 12 tribos mencionadas não são corretamente as 12 tribos de Israel. Se você reparar bem, não tem as 12 que geralmente são mencionadas nas listas do Antigo Testamento. Está faltando a tribo de Dan. Ela não aparece aqui. Inclusive é discutido por que a tribo de Dan não aparece. Uma teoria que algumas pessoas levantam é que a tribo de Dan ela foi especialmente marcada pela idolatria. Logo que eles conquistaram a terra, eles pegaram um sacerdote que inclusive era um dos descendentes de Moisés, e eles foram conquistar uma cidade bem ao norte, que eles nomearam de Dan, e lá eles estabeleceram um culto idólatra naquele local, uma religião paralela com aquilo que Deus tinha revelado. E posteriormente, um daqueles 2 bezerros de ouro, touros de ouro, na verdade, que Jeroboão, o rei de Israel do Norte, vai construir, vão ser colocados nessa cidade também. Então é uma cidade muito marcada pela idolatria, e daí algumas pessoas interpretam que é por isso que ela não é mencionada aqui nessa lista. Tá? Independente disso, a lista não está completa, não é as 12 tribos clássicas mencionadas. Judá aparece como a primeira tribo, sendo que não é o filho mais velho, mas provavelmente é um indício referente ao leão da tribo de Judá, Jesus. Outra coisa que é interessante é que é mencionado Manassés, um dos filhos de José, mas não é mencionado Efraim. Em vez disso é mencionado José no lugar dele. Fora isso, a tribo de Levi também é mencionada. E a tribo de Levi ela não costuma ser mencionada entre as 12 que possuem território, porque a tribo de Levi vivia espalhada entre as outras tribos. Então, essa não é uma lista clássica das 12 tribos de Israel. O que nos leva a pensar que a ideia aqui não é literal, mas sim simbólica. Parece realmente ser simbólico. Tá?
Fora isso, outra coisa que é interessante é que esse número, 144 mil, é 12 vezes 12 vezes 1000. Todos estes números são muito importantes em Apocalipse. 12 sempre está aqui para representar o povo de Deus, de alguma maneira. E 1000 é sempre uma representação de uma quantidade muito grande, às vezes incontável, de pessoas. Então, é sempre simbólico. Então, 12 vezes 12 vezes 12, 144 mil. Fora isso, essa dimensão de 144 mil, ou de 12 mil, ela vai reaparecer lá na Nova Jerusalém, lá no capítulo 21, quando vai descrever as dimensões da cidade. E isso é muito interessante. Por quê? Porque lá a Nova Jerusalém com certeza representa a totalidade do povo de Deus. Então, o mesmo número que lá simbolicamente representa a totalidade do povo de Deus é utilizado aqui. Tá? Então, se nós olharmos por esses critérios, a interpretação aparentemente mais coerente é que esses 144 mil não são, literalmente, 144 mil pessoas de Israel, mas uma representação da totalidade do povo de Deus. Tá? Ou seja, talvez uma representação daqueles que são expostos à perseguição dos ímpios, mas poupados do juízo de Deus. Vamos dar sequência no capítulo 7 agora, a partir do versículo 9. Depois dessas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeira nas mãos. E clamavam com voz forte, dizendo: ao nosso Deus que está sentado no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos em pé, rodeando o trono, os anciões e os 4 seres viventes, diante do trono, se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graça, a honra, o poder e a força sejam ao nosso Deus, para todo sempre. Amém. Um dos anciões tomou a palavra e me perguntou: quem são? E de onde vêm? E de onde vieram estes que estão vestidos de branco? Respondi: o Senhor sabe. Então ele me disse: estes são os que vêm da grande tribulação, que lavaram suas vestes e alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e adoram de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem qualquer outro calor forte, pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os guiará para fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Ok, então aqui nós vemos a visão se expandindo. Enquanto João ele escuta, 144 mil serão selados com a marca de Deus. Quando ele olha, ele vê uma multidão incontável de pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas. Esse mesmo movimento aconteceu anteriormente, no capítulo 5. O João ele escuta: eis que o leão da tribo de Judá veio para vencer. Ele é digno de tomar o livro e de abrir os selos. Ele escuta isso, mas quando ele vira, ele vê o cordeiro que foi imolado. É o mesmo movimento acontecendo aqui. É dito uma coisa, mas ele olha, ele vê uma outra realidade, maior, expressiva. Tá? Então aqui vai haver de novo uma disputa interpretativa. Os pré-tribulacionistas novamente vão apontar: olha, essa multidão incontável que está aparecendo aqui não são as mesmas pessoas, não são os mesmos 144 mil que João ouviu antes. Aqueles são judeus que foram salvos durante a grande tribulação. Essa multidão incontável é outro povo. É o povo de Deus, mas não aqueles 144 mil de Israel que foram salvos. Essa linha pré-tribulacionista, futurista, algumas vezes, não necessariamente dispensacionalista, ela entende essa linha de que Israel continua tendo promessas de Deus que são válidas e exclusivas para o povo de Israel. E eles possuem expectativas escatológicas de que essas promessas se cumprirão ainda para a nação de Israel. Então, algumas das perspectivas interpretativas levam isso em consideração.
Tá? Eles pensam que existem promessas de Deus feitas ao povo, à etnia dos judeus, dos israelitas, que ainda precisam se cumprir, e por isso eles interpretam essas passagens dessa maneira. Tá? Algumas pessoas interpretam assim. Outras pessoas, entretanto, vão entender que essa multidão incontável é exatamente o mesmo grupo dos 144 mil. Tá? E isso é bem coerente, no mesmo estilo do que nós vimos da interpretação do leão da tribo de Judá e do cordeiro imolado. É coerente com isso. E veja, eles estão vestidos de branco. Quem que estava vestido de branco antes? Vocês se lembram disso? Quando o quinto selo foi rompido, João ele tem uma visão. Ele vê debaixo do altar de Deus uma multidão de pessoas clamando por justiça por terem sido martirizados pelo testemunho do Evangelho. E a eles é dado vestes brancas. É o mesmo grupo. Isso nos é dito posteriormente. Quando um ancião vai e pergunta para João aqui, quem são esses? Ele fala, você sabe. E daí ele explica, olha, estes aí são então aqueles que vieram da grande tribulação, mas eles lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Tá? E daí aqui fica a pergunta, quem são estes então que vieram da grande tribulação? E de novo, disputa de interpretação. Porque se você faz uma interpretação futurista, quando é a grande tribulação? São aqueles 7 anos que antecedem a segunda vinda de Jesus. Mas se você faz um outro tipo de leitura, a grande tribulação é o período completo em que a igreja sofreu perseguição, passou por sofrimentos, que teve pessoas que foram martirizadas, ou seja, é a totalidade da história da igreja. A grande tribulação é o período em que Jesus Cristo ainda não voltou para trazer a sua noiva para junto de si. Então essa é a outra possibilidade de interpretação da grande tribulação, é todo este período. Por assim dizer, nessa visão, nós estamos passando pela grande tribulação. Nós já estaríamos na grande tribulação. E os juízos de Deus já são parcialmente derramados sobre os ímpios e sobre os descrentes. Parcialmente. Mas não totalmente. E essa é parte do que essa história está nos contando. Antes eles estavam clamando por justiça e é dito para eles, aguardem mais um pouco, aguardem apenas mais um pouco. Mas agora nessa passagem nos é dito que agora eles receberam as vestes brancas, eles estão com estes ramos, eles foram colocados diante do trono de Deus e eles adoram a Deus de dia e de noite. E agora é dito que Deus estendeu o seu tabernáculo sobre eles, ou seja, ele habita com eles, está para sempre no meio deles, e eles nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nunca mais vão ser castigados pelo sol forte. Para sempre eles vão ser guiados às fontes da água da vida e toda lágrima de seus olhos será enxugada. Eles receberam finalmente o cuidado dos seus sofrimentos. Eles finalmente receberam aquilo que eles pediram. E essa é uma lição muito importante que Apocalipse está passando para os seus leitores, tanto os da época de João, quanto nós, leitores modernos. Nós entendemos neste mundo em que a justiça e o conforto de Deus, eles são parciais e eles são adiados. Deus nos conforta com a sua palavra e com o seu Espírito Santo. Deus parcialmente aplica a justiça nesse mundo, mas não totalmente. Os ímpios não são totalmente castigados neste mundo. As pessoas ainda não são impedidas de continuar a fazer o mal neste mundo. Ainda há sofrimento, ainda há maldade, ainda há crimes, ainda há pecado correndo solto e trazendo muita dor e muita indignação neste mundo. Este é um problema que nós sentimos e é um problema que Deus está apontando que existe. Mas o que a Bíblia nos diz é que isso vai alcançar uma solução completa naquele dia. Naquele dia final, em que toda lágrima será enxugada. Todas as pessoas que sofreram injustiça, todos aqueles que passaram por violências, que morreram, pessoas que inocentemente sofreram, e aqueles que confiaram em Jesus Cristo, ou seja, as pessoas que colocaram sua confiança nele, por mais que elas tenham sofrido neste mundo e tenham sofrido grande prejuízo, naquele dia elas ressuscitarão e viverão para sempre na presença de Deus. Elas receberão o maior bem possível.
elas receberão uma compensação por todos os sofrimentos dessa vida que está acima de toda comparação. E os ímpios, aqueles que foram rebeldes contra Deus e que praticaram todo tipo de maldade, eles por sua vez receberão castigo eterno. Então essa é uma das esperanças que Apocalipse está nos ensinando, que é, você está sofrendo agora? Você está sofrendo injustiças agora? Você olha para o mal e você vê um mundo e você não consegue ver solução? Espera mais um pouco. Espera mais um pouco, porque Deus vai trazer a solução definitiva para isso. Mas espera mais um pouco. Tenha paciência. Ele vai fazer. Essa é uma das grandes lições que Apocalipse está nos ensinando. Apocalipse não é uma mensagem que tenta assustar as pessoas, né? Eu conheço pessoas que não leram Apocalipse por medo da sua mensagem, especialmente dessa parte dos selos, das trombetas, dos cálices, elas têm muito medo desses símbolos todos. Mas Apocalipse é uma mensagem de conforto. É para você, cristão, ler essa palavra e sair encorajado. Poxa, meu Deus é soberano sobre a história, Ele cuida de mim e Ele vai me trazer para águas tranquilas e pastos verdejantes. Bem, essa é a lição. Tá? Hoje é realmente um capítulo mais curto. Na aula anterior, não caberia isso tudo na aula anterior, então a gente teve que dividir para a aula de hoje. Mas o que vai acontecer na sequência? O 7º selo vai ser rompido. E quando o 7º selo é rompido, são chamados então anjos com 7 trombetas. Mas daí, isso é assunto para a próxima aula. E se Deus quiser, nós estudaremos no próximo domingo.